lugar ao Senhor. Que seja sempre o teu amor que nos atraia para a tua presença. Que seja sempre o teu amor que nos atraia para a oração. Que seja sempre o seu amor que nos atraia para a leitura da palavra. Que seja sempre o teu amor que nos atraia, Senhor, para a compaixão, para a misericórdia. Que seja sempre o seu amor, Senhor, que nos conduza até a sala do trono. Que nos faça ter prazer de servir, de nos relacionar com os nossos irmãos. Que seja sempre o seu amor. Que nós não tenhamos outro motivo senão de amar ao Senhor, senão de reconhecer que só o Senhor é Deus e não há outro. Para minha vida não há outro que tenha o poder de dirigir os meus passos. Em nome de Jesus. Aleluia. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor. Tome o seu lugar. Mais uma vez a graça e a paz. Amém? Quem somos nós? Quem somos nós? Qual seria a nossa real identidade? Será que nós já paramos para pensar nisso? Acabamos de ler o livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. E eu gostaria de começar essa mensagem lhe fazendo algumas perguntas. Já fiz duas. Quem somos nós e qual é a nossa identidade? Mas a pergunta que eu gostaria de fazer também nessa manhã é: qual seria o maior legado que essa igreja, eu vou falar de nós hoje. Eu hoje pela manhã quero um pouquinho da sua paciência, porque pretendo transmitir para você um pouquinho do meu lado evangelista, também um pouquinho do meu lado profeta, e talvez a maior parte do meu lado pastor. Eu não me considero um homem completo. Eu acho que não tenho a unção apostólica sobre a minha vida, e também não tenho a unção de mestre, principalmente a de mestre. Apesar das pessoas falarem: pastor, o senhor ensina muito, mas eu não me sinto nem um pouquinho mestre, nem um pouquinho apóstolo, apesar de estar debaixo da unção apostólica, que é a unção do pastor Robert. Mas hoje pela manhã, eu preciso que você tenha um pouquinho de paciência e de fé para ouvir o meu lado profético, porque só quem tem fé acredita em profeta. Eu gostaria que você escutasse um pouquinho o meu lado evangelista, porque o evangelista, quando prega, conta algumas histórias. E se tem alguém que gosta de contar história, aqui sou eu. Eu não sei por que vocês estão balançando a cabeça assim. Mas também gostaria que você tivesse um pouquinho de paciência para me ouvir como pastor, porque eu quero, nessa manhã, tentar fazer você abrir os seus olhos sobre a realidade que nós vivemos como igreja. E qual tem sido, ou qual seria o maior legado que nós, como igreja, deveríamos transmitir para as futuras gerações? Qual seria o meu e o seu papel? Qual seria a maior lição que nós, como igreja, deveríamos deixar para as futuras gerações? Eu quero compartilhar nessa ceia do mês de junho, e mais uma vez gostaria que você prestasse um pouquinho de atenção na mensagem, porque tenho essa mensagem como um pequeno recado de Deus para nós. Nós estamos vivendo uma época muito difícil. E essa época tem se tornado difícil por conta de algo chamado crise de identidade. Quem nós somos como igreja? Qual é o nosso papel como igreja? As pessoas hoje, elas têm tentado descobrir quem são através das suas profissões. As pessoas têm tentado descobrir quem são por conta das suas conquistas. As pessoas têm tentado se descobrir quem são por conta das suas aparências, dos relacionamentos, e principalmente elas têm tentado descobrir quem são por conta da opinião dos outros. O
O que os outros têm dito sobre nós, sobre você, sobre mim? Entretanto, eu preciso chegar à seguinte conclusão: que a nossa identidade, ela é construída sobre os fundamentos para que a nossa vida se torne uma vida estável no que diz respeito à nossa espiritualidade. E uma das maiores preocupações de Deus ao longo da história, e eu sei que você é alguém estudioso, mas ao longo da história, uma das maiores preocupações de Deus não foi de abençoar o povo. Que é isso, pastor? A preocupação de Deus nunca foi essa. A preocupação de Deus ao longo da história era que as pessoas soubessem quem Ele era e a quem eles pertenciam. Não era sobre dar alguma coisa. A preocupação de Deus era que o povo não tivesse uma amnésia espiritual para esquecer quem me salvou, quem me tirou da terra do Egito, quem mudou a minha história, e não sobre quem está me abençoando. A preocupação de Deus sempre foi que o povo não esquecesse quem eles eram e a quem eles pertenciam. Nesse texto de Deuteronômio, Israel está prestes a entrar na terra da promessa. E Moisés tem consciência, irmãos, presta atenção nisso, que a Bíblia é muito parecida com a nossa história. Moisés está preocupado que as batalhas, as maiores batalhas, não seriam contra os povos inimigos. A maior batalha daquele povo seria contra o esquecimento espiritual. Da onde Deus nos tirou? Da onde Deus nos tirou? A gente esquece de onde a gente veio. Tanto esquece que de vez em quando a gente tem vontade de voltar lá. Alô? É mentira o que eu estou falando? Às vezes a gente tem que vontade, cara, vou dar um pulinho lá, vou ver como é que está o ambiente. A gente esquece o que a gente sofreu lá, a gente esquece as humilhações que passamos lá, a gente esquece de quanto a gente sangrou lá. Aí Deus com a mão forte pegou, não tem nada daqui. A gente até canta, né? Eu não sou daqui, mas a gente se comporta como se nós pertencêssemos a esse mundo. A gente esquece quem foi Deus, a gente esquece do que Deus fez, a gente esquece dos livramentos que Deus manifestou na nossa vida. E Moisés, por conta disso, ele chama a atenção do povo para que algo fundamental acontecesse. Antes de vocês possuírem uma herança, vocês precisam possuir uma identidade. Vocês não podem entrar na terra como qualquer um, vocês têm que ter uma identidade. Vocês têm que saber quem vocês são. E nós, como família, a gente precisa ter um entendimento de algo. A gente vai deixar algo para os nossos filhos. A gente vai deixar um legado para a nossa geração. E a pergunta não é se nós deixaremos um legado, porque um legado vai ficar bom ou ruim. A pergunta é, qual é o tipo de legado que nós vamos deixar como igreja? Todos nós aqui vamos passar, irmão. Você sabia disso? Ou a gente morre, morte morrida, ou Jesus vem nos buscar. Eu prefiro que Ele venha nos buscar. Mas se tiver que morrer, vai morrer todo mundo. Não pensa que tu vai ficar, tu não é Matusalém. Tu não é Highlander, 200 anos. Tu vai morrer. Pode dizer para o irmão que está do teu lado, um dia, tu vai morrer. E quando você morrer, qual é o legado que nós vamos deixar? Eu sei que eu não vou ser eterno. Você não vai ser eterno. O corpo diaconal que está aqui não vai ser eterno. O pastoral também não. Inclusive, vamos levantar um clamor pelos pastores da igreja, né? Coisa está feia para nós. Semana passada eu, né? Ano passado o pastor Fabrício, semana passada eu, o pastor Almir tá já, não pode nem levantar a mão para adorar que Jesus puxa. Estou reparando o pastor Almir adorando, ele está aqui só. Falei, Almir, tu não levanta a mão não, está com problema de bursite? Ele, não, que levanta, Jesus me puxa, eu não quero ir agora não.
A minha sogra, eu já falei, não levanta a mão. Tu tá na fila com um saquinho de pipoca, fica aí. Nós vamos passar, irmãos. Quando nós construímos essa igreja, a gente sabia que não seria para um tempo, seria para uma eternidade. Mas quando nós passarmos, qual vai ser o legado que nós vamos deixar como igreja? E eu preciso lhe dizer uma coisa, a minha e a sua identidade começa em Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. A identidade de Israel não estava na escravidão que eles viveram no Egito. A identidade de Israel não estava nas suas limitações. A identidade de Israel não estava nos seus fracassos. A identidade de Israel estava de se tornarem um povo de aliança, um povo escolhido por Deus. Anote o que eu vou lhe dizer nessa manhã. O mundo tenta nos definir por aquilo que fazemos. O mundo define você e a mim por aquilo que nós fazemos, mas Deus define as pessoas pelo relacionamento que as pessoas têm com Ele. Vós sois meu povo, raça escolhida, propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos o que somos por causa dEle. Por causa dEle. Quando nós entendemos quem é Deus, a gente começa a entender quem nós somos. Você só vai conseguir entender quem você é se você começar a entender quem Deus é. Quem é o teu pai? Aí você consegue entender quem é você. Olha o meu lado evangelístico entrando. Vou dar um exemplo quando eu era menino lá em Nilópolis. Eu não nasci na Zona Sul, irmão. Meu pai era um cara conhecido por todos, desde as pessoas mais simples aos mais poderosos, se posso classificá-los assim. E quando acontecia alguma coisa comigo, com meus irmãos na rua, eu dizia assim, eu sou filho do Manel do Mineirinho. O pessoal, cara, tu é filho do Manel? Beleza. Tivesse eu fazendo alguma coisa errada ou alguma coisa certa. Quando eu dizia de quem eu era filho, o pessoal sabia, cara, é filho do Manel. É filho do Manel. Então libera ele, é filho do Manel, deixa ele ir. A nossa identidade estava baseada em quem o nosso pai era. E eu me lembro muito bem que antes de me converter, eu era o filho do Manel do Mineirinho. Quando eu me tornei pastor, ele era o seu Manuel, pai do pastor Márcio. Entende? A nossa identidade como filhos está baseada em quem o seu pai é. Se você não sabe quem você é porque você ainda não descobriu quem é o seu pai. Por isso que a gente às vezes sofre tanto. Porque se eu tivesse feito alguma coisa errada, quando meu pai chegava, estava tudo resolvido. Quando você faz alguma coisa errada, quando seu pai chega, o sangue resolve tudo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Levanta a tua mão e diga assim, eu tenho um pai. Diga, eu tenho um pai. Eu quero que você diga, acreditando, diga, eu tenho um pai. Diga, eu não sou órfão, eu tenho um pai. E o nome dele é Senhor dos Senhores. Você pode aplaudir o nome do Senhor, aleluia. Irmãos, muitos lares enfrentam conflitos porque os seus membros não sabem a sua verdadeira identidade espiritual. E aí, quando não sabemos quem somos em Cristo, a gente começa a buscar aceitação em lugares errados. Quando a gente não sabe quem nós somos em Cristo, a gente começa a buscar ser aceito em lugares errados. A gente procura valor em coisas que são passageiras. Quando a gente não sabe quem somos em Cristo, a gente vive a nossa vida tentando provar algo para alguém, só para a gente ser aceito. Mas como eu disse, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, diz quem nós somos. Vós sois, não serão
vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Sabe aquele terreno que aparentemente está abandonado, mas tem uma placa aqui assim: não invada, propriedade particular. Pode estar vazio, pode estar cheio de mato, mas tem dono. Pode não estar vivendo a plenitude que gostaria, mas tem dono. Pode ainda não estar vivendo as promessas que ele prometeu, mas tem dono. Pode não estar desfrutando do que gostaria, mas tem dono. Vós sois, não serão, vós já sois raça eleita, vós sois propriedade exclusiva do Senhor. Levanta a tua mão e diga: eu tenho um dono. Diga: eu tenho um dono. Essa é a nossa identidade. Nós não somos definidos pelo nosso passado. Nós somos definidos pela graça do Senhor. E é aí que precisamos entender que a identidade, primeiro, precisa ser formada no coração. E ela precisa ser transmitida nos nossos lares, para os nossos filhos. Olha o que diz o versículo 6. Estas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração. Observe a ordem do texto. A ordem do texto diz que primeiro ela precisa entrar no nosso coração, para depois ela ser ensinada. Tem gente querendo ensinar o que ela não acredita, o que ela não crê. Em alguns dos meus conflitos com Pedro, em algumas situações que ele sempre coloca para mim, eu digo para ele: meu filho, você não está vivendo hoje, mas você já é. Pai, não é assim, é assim sim. Quando você se sente um filho amado de Deus, pode ventar, pode uma notícia ruim chegar, pode ter que fazer cateterismo, não tem problema, eu continuo sendo filho, e o meu pai sabe muito bem o que é melhor para mim, e que no tempo certo vai se manifestar a sua perfeita vontade. Mas eu sei quem eu sou. Mas a Bíblia diz: olha, primeiro essa palavra precisa estar no teu coração, depois você ensina. A palavra de Deus diz: guarda primeiro, deixa entrar no coração, depois você vai instruir, porque a gente não pode transmitir aquilo que nós não possuímos. A gente não pode transmitir aquilo que a gente não possuiu ainda. Irmãos, o maior desafio da família cristã hoje não é frequentar a igreja. O maior desafio do crente hoje não é frequentar a igreja, é viver o evangelho fora daqui. E sabe por que a gente ainda não vive, ou ainda não tem essa cara de anjo que a gente tem aqui dentro? Porque aqui dentro todo mundo tem cara de anjo, irmão. Não é verdade? Senhor, eis-me aqui. Lá fora, a cara, quando alguém pisa no teu pé. Você deixa de ser Fabrício lá fora? Você é Fabrício aqui dentro, lá fora também, eu espero, né? Você não muda de nome não, né? Por que espiritualmente a gente não é quem a gente é aqui, o que a gente pode ser lá fora? Porque a gente ainda não tem a identidade espiritual de quem nós somos. E se eu sou filho dele, eu tenho que me comportar como meu pai me ensina. E como meu pai me ensina? Está aqui, na palavra. Aí a gente tem aquele jargão popular: eu sou crente, mas não sou besta. Irmão, você é besta se você não for crente. O inverso, não é verdade? Eu sou crente, mas não sou besta. Não, você é besta porque você não é crente.
Você consegue ter esse entendimento? Que o nosso maior desafio não é frequentar a igreja. Aqui não, aqui não. Aqui não. Nem lá em Coríntios, vou poupar Coríntios. Mas em alguns lugares, irmãos, nós somos dúbios. Aqui dentro somos uma pessoa, lá fora nós somos outra. E aí eu te pergunto, você consegue entender por que tanta resistência quando falamos sobre família, quando falamos sobre culto nos lares, quando falamos sobre orar nas refeições? O texto está mandando, Moisés está dizendo para o povo, olha, você vai inculcar na mente dos seus filhos. A palavra inculcar tem como significado repetir continuamente. O quê? O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é... É inculcar continuamente quem Deus é e o que Deus fez na nossa família. Da onde Deus nos tirou. Uma geração contará a outra geração os grandes feitos do Senhor. Você já sentou com seus filhos ou com alguns amigos para dizer de onde Deus te tirou e o que Deus fez na sua vida? Mas é provável que amanhã a gente vai falar que o Brasil ganhou do Egito por 2-1. E que a Copa vai começar. E que sexta-feira o churrasco está pronto. É sexta o primeiro jogo? É sábado, é sábado. Sexta é o jantar de casais. É capaz da gente falar isso, que o Wesley se machucou. E que se ele for cortado, vão convocar o PH, sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus nada, irmão. Seria bom que ninguém do Vasco estivesse lá. Para a gente ter fé que a gente vai seguir em frente. Se tiver alguém do Vasco, a gente pode ficar no meio do caminho. Inclusive cair. A gente já sentou com os nossos filhos para ensinar, para dizer para ele de onde ele não tirou? O que Deus fez? Como Deus é poderoso? A gente já sentou com os nossos filhos para dizer para eles, olha, esse mês papai e mamãe quer te contar uma coisa. Não ia ter o dinheiro para o McDonald's. Do nada, Deus multiplicou a farinha. E nós vamos comer Mac Home. Qual foi a última vez que você sentou com seus filhos, com seus parentes, com seus amigos para contar um milagre? Qual foi a última vez? A palavra inculcar traz a ideia de repetir continuamente. E a formação espiritual, irmãos, ela acontece diariamente. A nossa identidade espiritual não acontece só nos cultos. Desculpa te dizer isso. Pastor, então não vou vir. Não, é para você vir. Mas é para você entender que a nossa identidade espiritual, a nossa formação espiritual, ela não acontece só nos cultos. Ela não acontece só em congressos. Ela acontece na mesa, no carro, nas conversas, nas decisões, nos conflitos. É aí que a nossa identidade espiritual é formada. Ei, irmãos, por favor, escute nessa manhã o meu clamor aqui. Aproveite qualquer que seja o lugar para ensinar a palavra e não a reclamar da igreja, não a reclamar do líder, não a reclamar das coisas que você vê. Para de aproveitar o almoço para falar mal das pessoas. Pais não perderam seus filhos para o mundo. Pais não perderam seus filhos para a faculdade. Pais perderam seus filhos quando dentro de casa, dentro do carro, começaram a falar mal da igreja, começaram a falar mal de pastor, começaram a criticar o lugar de reunião. Eles começaram a perder seus filhos ali. Não foi para a faculdade. Pais perderam seus filhos quando deveriam resolver problemas como crentes e resolveram problemas como carnais, xingando, batendo. Pais perderam seus filhos quando serviam no altar, mas lá fora eram adúlteros, eram prostitutos. É aí que perderam seus filhos. Para que eu vou ser crente igual meu pai? Para que eu vou ser crente igual a minha mãe? Não perderam seus filhos para a faculdade, irmãos. Perderam seus filhos quando não aproveitaram os lugares para inculcar a mensagem de Deus nas suas mentes. Os nossos filhos nos observam. Eles veem como nós oramos. Eles veem como nós tratamos um ao outro. Eles veem como nós enfrentamos as dificuldades.
Vai ter dificuldade sim, não pensa que você é crente não. Lembra da parábola do semeador, do construtor? Os dois construíram uma casa, um sobre a rocha, outro sobre a areia. Veio vento, veio água, veio tudo que fosse possível. Uma não rachou porque estava na rocha, o outro caiu porque estava na areia. As pessoas ficam olhando como é que a gente trata das dificuldades que acontecem. Como é que você encara uma doença, como é que você encara uma notícia ruim. As pessoas, os nossos filhos e os nossos amigos ficam nos observando. É por isso que eles não entendem que a gente está passando pela prova dando glória a Deus. É por isso que eles não entendem que o mundo já é no maligno e a gente está de pé, confiante, rindo, cantando, orando, bradando, acreditando, porque eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ei, papai e mamãe, o nosso lar é o primeiro seminário que os nossos filhos frequentam. Sabia disso? O nosso lar é o primeiro seminário que os nossos filhos frequentam. E é só aula prática. Papais, eu não vou me eximir da minha responsabilidade, mas papai e mamãe, vocês são os primeiros pastores que seus filhos terão contato quando nascerem. Vocês são os pastores dele. Não transfira essa responsabilidade para mim. Apenas, vocês são os pastores. Se eles crescerem sem conhecer a palavra, a culpa é sua. Não bota a culpa na salinha, não. Assuma a sua culpa. Porque em casa você assiste qualquer coisa. O que sai da sua boca sai qualquer coisa. Ele vê você brigando com a mãe dele. Ele vê você brigando com o pai dele. Ele vê você gritando. Uma vez eu atendi um casal aqui, e as crianças não podiam ficar na igreja, ficaram tudo na sala. E eu estou conversando com o casal. Do nada um briga com o outro, e um filho larga-lhe um palavrão, irmão, que eu arrepiei. Eu falei, sangue de Jesus tem poder? E o pai, que é isso, garoto? Sabe o que o garoto falou? Tu fala isso dentro de casa? Eu falei, vamos orar. Vamos dar as mãos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, me tira daqui. Assuma a sua responsabilidade. Por isso você tem que fazer culto dentro do lar. Pastor, não sei fazer culto. Abre a Bíblia, vamos ler um salmo. Começa com 91. 23. Vamos fazer um jejum essa semana, irmãos? Vamos fazer um jejum, meus filhos? Jejum, eu fico com fome. Vamos fazer um jejum de 8 até meio-dia. Sem bala, sem chiclete. Ensina teu filho a fazer jejum. Pastor é criança. Vai lá em 2 Crônicas capítulo 20. Os moabitas se levantaram contra Josafá. Josafá botou até cachorro para fazer jejum, meu irmão. Está lá escrito. Criança, animais, todo mundo de jejum. O cachorro estava latindo. Tem o lado evangelístico, vocês estão prestando atenção, né? Consegue entender? O que você faz hoje pelo seu filho pode livrar ele do inferno amanhã. Pastor, e se ele crescer e decidir se afastar, você fez a sua parte. O problema é não fazer a sua parte e culpar a faculdade, culpar o mundo, culpar os amigos, culpar o cigarro de maconha. Eu me lembro, quando você sabe quem o seu pai é, você se preocupa em agradá-lo e não decepcioná-lo. O Pedro foi estudar nos Estados Unidos. E ele morou dentro do colégio, ele morou no dormes, dentro do colégio. E os amigos, tudo, vindo de outras nações, saíam à noite para festa, igual filme, irmão. O filme americano é real. Apple Pie, aquelas coisas, é real. E eu e a mãe ficávamos de joelho aqui, Senhor, livra nosso filho. Livra nosso filho, foi tratado tão bem, com leitinho, com aveia. Está lá no meio daqueles monstros, Senhor.
E o Pedro ficava no dorme sozinho, num dia. Pessoal, vamos numa festa, o time todo foi para uma festa, ele, vamos embora, vamos para a festa. Chegou na festa, tinha bebida, tinha tal, e aí ficou ele e um outro amigo separado lá, né, no cantinho, falou, cara, que coisa chata, né? Todo mundo bebe, o capitão do time era um verdadeiro barril, o capitão do time bebia, e aí, por conta do barulho, a polícia chegou. E quando a polícia chegou, todo mundo sentado no chão, com a mãozinha assim, e a polícia vinha, tu bebeu, tu usa droga, tu bebeu, tu usa droga. Antes de chegar no Pedro, Pedro pensava assim, se meu pai souber disso, ele vai me matar. Falei, mas você bebeu? Não, mas o fato de estar ali, pai, eu sabia que se o senhor soubesse. E eu ligava para ele todo dia, naquele dia eu não liguei. Deus livrou ele. Porque se ele me atende de cócora, eu falei, está fazendo o que de cócora, meu filho? Não tem banheiro aí não? Quando você sabe quem o seu pai é e o que ele representa, na hora que o pecado jaz à sua porta, você diz, eu não posso envergonhar o meu pai, porque o preço que ele pagou por mim foi muito caro. Sabe por que a gente erra? Porque a gente não sabe quem nós somos e não sabemos quem o nosso pai é e o que ele representa para nós. Posso continuar? Os músicos podem vir. Tem mais 20 minutos de pregação, mas fica aqui pertinho de mim. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Muitas pessoas trabalham a vida inteira para deixar bens. Eu não acho que isso seja errado. Mas poucos se preocupam em deixar valores. Poucos se preocupam em deixar valores. Você sabe, mas eu quero usar essa frase só para ficar gravado. Herança é aquilo que nós deixamos para alguém. Legado é aquilo que nós deixamos dentro de alguém. Herança acaba, mas legado permanece. Uma casa, um carro, uma conta bancária, tudo tem valor, mas nada se compara a um legado de fé que a gente pode deixar como igreja para as próximas gerações. Observe o exemplo de Timóteo. Vocês já prestaram atenção no exemplo de Timóteo? Paulo escreve lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 5. Recordo-me da fé sem fingimento que habitou na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice. Isso nos mostra que a fé na casa de Timóteo atravessou gerações. Uma avó que transmitiu para a mãe, que transmitiu para Timóteo. Eu quero profetizar que esta fé vai de geração a geração na tua casa. A tua casa é uma casa de legado. Esse menino se tornou um dos maiores líderes da igreja. E Cristo precisa ser a nossa identidade nos dias de hoje. Nós não podemos ter a semelhança de, nós não podemos nos parecer com. Está na hora de nós como igreja assumirmos a nossa verdadeira identidade espiritual no nosso dia a dia, nas nossas decisões, no trato com as pessoas, nos nossos compromissos empresariais. Toda a mensagem de Deuteronômio está apontando para algo maior. Deuteronômio está apontando para Cristo. Porque conforme 2 Coríntios capítulo 5, se alguém está em Cristo, nova criatura é. O mundo nos diz, descubra quem você é. Mas o Evangelho nos diz, descubra quem é Cristo. E você vai encontrar a sua identidade. Porque a nossa identidade não está naquilo que nós possuímos. A nossa identidade está em sermos feitos filhos de Deus. Todo aquele que confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Você não é aquilo que você conquistou. Uma família sem identidade não tem futuro. Uma família sem identidade não tem direção. Mas quando uma família entende quem é em Cristo, ela levanta, ela constrói um legado que atravessa décadas e alcança gerações que ainda nem nasceram. Irmãos, daqui a 100 anos ninguém vai se lembrar de quanto você ganhava.
Daqui a 100 anos ninguém vai se lembrar se você era barão, se você era, sei lá, príncipe. Daqui a 100 anos ninguém vai se lembrar do que você possuía. Ninguém vai se lembrar das suas conquistas. Eu estou falando daqui a 100 anos, mas isso acontece daqui a 20 anos. Eu estava falando com meu filho ontem. Eu já tive uma Towner. Ele, Towner? Eu não me lembro se eu tinha Towner. Ele era nascido, mas ele não lembra que eu tive uma Towner. As pessoas não vão se lembrar. Mas pergunta a ele, o dia que eu o repreendi biblicamente, se ele não se lembra. Pergunta a ele, quando eu li a palavra para ele, mostrando sobre os acertos e os erros. Pergunta se ele não lembra. Ninguém vai lembrar das suas conquistas daqui a pouco, mas vai se lembrar daquilo que você injetou no coração dele. A palavra de fé que você levantou e falou para ele. O nosso maior legado que nós podemos deixar não é uma herança material, é uma identidade espiritual firmada em Cristo. E eu, como pastor dessa igreja, meu irmão, juntamente com a pastora Marisângela, juntamente com todos esses pastores, temos crido sem duvidar que Deus está chamando as famílias para restaurarem os seus altares. Não é porque a gente não tem o que dizer. Quando a gente diz assim, vamos ter um momento de família, vamos ter um culto, não é porque você não tem o que fazer, não, é porque eu creio que Deus está querendo restaurar altares familiares. Porque não adianta usar eu e a minha casa servimos ao Senhor se ela não serve. Não adianta dizer eu e minha casa servimos ao Senhor se você não ora como família. Não adianta você dizer eu e minha casa servimos ao Senhor se você não tem tido compaixão. É muito mais do que receber bênção. É muito mais do que receber cura. É muito mais do que ter coisas ou ter sucesso em alguma área da sua vida. É sobre restauração de altares. Talvez nessa manhã hajam entre nós pais que precisam recomeçar. Talvez nessa manhã hajam entre nós filhos que precisam se voltar para o Senhor. Pode ser que nessa manhã existam lares que precisam redescobrir a sua identidade espiritual. Que nós como família possamos declarar, não da boca para fora, mas por causa de uma verdade absoluta: eu e a minha casa servimos ao Senhor. O que define a nossa família hoje? O que é que define a nossa família hoje? Será que os nossos filhos e os nossos amigos sabem quem nós somos em Cristo? Se seus amigos sabem quem você é em Cristo, por que eles insistem em mandar pornografia para você nas mensagens de WhatsApp? Se eles sabem quem você é em Cristo, eles já deveriam ter parado, ou você já deveria ter se posicionado. O que os seus netos vão herdar espiritualmente? Identidade gera um legado visível. No Antigo Testamento era literal: atarás e escreverás. Era literal. Você pode pensar que é uma bobagem, mas alguém lá na tua casa, nos teus vizinhos, ao verem o pano vermelho pendurado, eles devem estar pensando, isso deve ser crente. Se não fosse crente, seria uma vela. Mas como é um fio de escarlata na janela, é um fio de escarlata na porta, eles vão dizer, isso deve ser crente. A nossa família precisa ter marcas espirituais claras. A gente precisa ter cultura de oração. A gente precisa ter cultura de perdão. A gente precisa ter cultura de honra. A gente precisa ter cultura de temor ao Senhor. E a minha pergunta é: quem você é? A quem você pertence? Cadê o Anderson? Bota o microfone. Vamos cantar aquele pedacinho? As pessoas quando te procurarem, peraí, calma aí.
As pessoas quando te procurarem, ainda dá para pular. O joelho suportou. Quando Jesus voltar, elas não vão procurar. E cadê aquele cara que morava nessa casa bonita? Quando Jesus voltar, eles vão perguntar assim: cadê aquela moça que ia toda vestidona para a igreja? Eles não vão perguntar: cadê aquele incircunciso que domingo à noite ia com a camisa do Flamengo para o culto? Sabe como é que eles vão perguntar sobre nós? Onde está aquele povo barulhento? Aquele povo. Onde está aquele povo? Vai, declare. Onde está aquele povo? Quem vai subir? Quem vai subir? Quem vai subir? É. Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: tu acha que vai ser pelo carro que você tem? Calma aí. Vamos cantar, vamos. Fica de pé, vai. Que aqui muito sofreu aquele povo, era o povo de Deus. Levanta a mão e declare: onde está? Onde está que não se vê? Cadê a Sueli? Cadê a Sueli? Aquele povo. Você acha que tu vai subir por aquilo que você tem? Você acha que você vai subir por aquilo que você tentou provar para os outros? Você acha que você vai subir porque você conquistou muitos bens? Eu não estou dizendo que isso seja um pecado, não, irmão, mas não é por causa disso. Você pode conquistar tudo o que você quiser, mas as pessoas, quando olharem para você, vão dizer assim: tu é aquele povinho barulhento, é? Tu é aqueles crente que pregava sem abrir a boca? Tu é aquele crente que quando chegava dava testemunho? Esse aí é crente, eu duvido. Tu não precisa falar nada, mas ele sabe. Porque crente tem cheiro de crente. Isso é crente. Pastor, que crente tem cheiro de crente? Vou te provar. Tu não conhece um cara que é 171, de olhar para ele? Conhece, não conhece? Isso aí não é gente boa, não. Crente, isso é crente. No olhar, no trato, é crente. Sabe por quê? Porque a gente tem identidade. A gente tem um pai. Filiação, o Senhor, o único Senhor. Endereço, o céu. Pergunta para o teu irmão: vai subir ou vai descer? Pergunta, pode perguntar: vai subir ou vai descer? Eu não sei quanto você, mas eu e a minha casa. Levanta a tua mão: eu e a minha casa. Diga: eu e todas as minhas gerações, nós vamos subir. Onde está? Onde está aquele povo? Faz barulho aí, crente! Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo. A segunda estrofe. A segunda, coloca aí. Onde está a juventude dessa igreja? Ai! E as irmãs do círculo de oração, Que a Deus tanto amavam,
E as crianças que cantavam, elas também foram morar em si. Onde está? Vamos lá! Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Oh! Alguém com voz lamento. Vai dizer nesse momento aquele povo. Foi embora pra Sião. A terceira estrofe, tem mais uma. Onde está? Tanto clamar. Não, essa não, é outra, vai. E a... De acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, A Assembleiana, tá vendo? procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão. Então aproveita agora para reconciliar, vai. Onde está aquele povo barulhento? Os irmãos que vão servir a ceia, se aproximem da mesa. Vai dizer nesse momento aquele povo foi embora pra Sião. Onde está? Só a igreja, vai. Onde está? Tchau. Você está muito silencioso nessa manhã. Aquele povo foi embora pra Sião. Aleluia. Pode parecer que a mensagem dessa manhã ela tenha sido uma mensagem acusatória. Esquece isso, irmão, é o diabo. Ela é uma mensagem reflexiva, para que você possa tomar decisões que não deixarão herança, deixarão legado. Podem ir para as fileiras servir, por favor, diáconos queridos. Podem ir. Qual é a minha maior intenção? Qual é o objetivo dessa mensagem nessa manhã? Primeiro, que você saiba quem você é em Deus. Você não precisa da aprovação de ninguém, senão do teu Deus. Você precisa descobrir quem você é, a quem sua família pertence. Buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas não podem estar à frente, elas precisam vir depois. Depois que eu tiver a certeza, aqui dentro, de que eu tenho um Deus que cuida de mim com cada detalhe, um Deus que me ama, um Deus que não deseja que eu tenha problemas com os meus irmãos, um Deus que me faz ser quem eu sou aqui dentro e lá fora, um Deus que me faz ser quem eu sou aqui dentro com os meus familiares, um Deus que me faz ser quem eu sou aqui dentro com os meus amigos, um Deus que transforma a minha identidade, que o mundo quis me colocar, no que a Bíblia diz que sou. E quem eu sou, pastor? Raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Você agora é filho. E se você é filho, sabe o que a Bíblia diz? Poderia um pai, uma mãe, dar ao seu filho pedra, cobra, quando ele pedir pão? Mas imagine o Senhor. Imagine o Senhor o que não pode fazer por mim e por você. Imagine o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele me ama. Amém? Porque Ele tem ciúmes de você. Você não é qualquer coisa.
Aleluia. Feche os teus olhos, ore de posse do cálice e do pão. Ore ao Senhor. Agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida, por tudo que Ele fez na sua vida. Agradeça a Ele pela identidade que Ele lhe deu, pelo amor que Ele lhe deu, pelo cuidado que Ele lhe deu. Aleluia, Jesus. Te adoramos. Obrigado, Senhor.